Você já percebeu como a sua vida, quase sem você notar, foi sequestrada pelo olhar dos outros? Como cada escolha, cada passo, cada pensamento precisa antes passar pelo tribunal invisível da aprovação alheia. Existe algo mais sufocante do que viver em uma prisão que você mesmo construiu, onde as grades são feitas de expectativas e os carcereiros são todos aqueles que, no fundo, nem se importam com você. O vazio da busca por validação é talvez a doença mais silenciosa e mais destrutiva do nosso tempo. É uma ferida que nunca cicatriza porque você nunca para de cutucá-la com o espinho da comparação, da necessidade de ser visto, de ser aprovado. Não existe escravidão mais cruel do que a escravidão da imagem. Não a imagem do espelho, mas a imagem que os outros têm de você. Você acorda, veste a roupa pensando em quem vai olhar, escreve uma frase esperando os elogios, posta uma foto calculando os likes. Cada detalhe do que você faz é poluído por esse vício. Você chama isso de sociabilidade, de carisma, de conexão, mas a verdade é que é apenas desespero disfarçado. O desespero de ser reconhecido, de sentir que existe através do reflexo que os outros te oferecem. E aqui está a verdade brutal: ninguém se importa tanto quanto você imagina. As pessoas estão ocupadas demais, presas demais no próprio abismo da validação para gastar tempo com a sua performance. Você é apenas mais uma sombra na multidão de sombras, competindo por atenção em um mercado saturado de egos inflados e corações vazios. Mas mesmo sabendo disso, você continua a correr atrás. Como um viciado em busca de uma dose que nunca dura, você se curva diante do altar da aprovação. E cada curtida, cada elogio, cada olhar de aprovação é como uma migalha jogada a um mendigo faminto. Por alguns segundos você sente calor, sente vida, mas logo o vazio retorna. Porque não é possível se alimentar do olhar dos outros sem se perder completamente. Você começa a esquecer quem você é, o que você acredita, o que deseja de verdade. Tudo é moldado para caber no teatro da aceitação. E pouco a pouco, sem perceber, você se torna um fantasma. A busca por validação é uma fome infinita, um buraco negro que engole tudo o que você tem. Não importa quantos aplausos receba, não importa quantos seguidores acumule, não importa quantos sorrisos de aprovação colha. O vazio continua lá do mesmo tamanho faminto, esperando a próxima oferta. Porque o problema nunca foi a falta de reconhecimento dos outros. O problema sempre foi a sua falta de reconhecimento de si mesmo. Você não acredita que tem valor sem que alguém assine esse contrato por você. Essa dependência é uma forma de covardia. Porque é mais fácil viver de acordo com as expectativas dos outros do que enfrentar o abismo de ser quem você realmente é. É mais simples ser a soma dos olhares do que assumir o peso de se olhar no espelho e reconhecer suas falhas, suas sombras, suas fraquezas. Então você escolhe o atalho. Você escolhe o brilho falso da aceitação em vez da escuridão sincera da solidão. Mas todo atalho cobra um preço. O preço da validação é a sua alma. Você se torna maleável demais, frágil demais, sensível demais às opiniões alheias. Você se torna escravo da oscilação constante dos julgamentos humanos. Um dia você é admirado, no outro você é esquecido, e sua identidade desmorona junto com a maré da opinião pública. Você não é mais um ser humano, mas um produto. Um rascunho mal feito de tudo que os outros esperam ver em você. E no fundo você sabe, você sente o vazio. No silêncio da noite, quando a tela se apaga e os elogios cessam, resta apenas você consigo mesmo. E é nesse instante que a verdade arde como fogo. Você não sabe quem, é porque sempre esteve ocupado demais tentando ser o que os outros esperavam. Você se esqueceu de viver porque estava obcecado em ser visto. O vazio da validação não é apenas psicológico, ele é espiritual. É a corrosão da sua essência, a morte lenta da sua autonomia. E o mais perverso é que a sociedade moderna cultiva esse vazio como se fosse virtude.
Desde cedo você é treinado para agradar, para buscar notas altas, elogios de professores, aprovação dos pais, aplausos da plateia. Tudo o que você faz precisa de um selo externo. E você cresce acreditando que isso é normal, mas não é, é veneno. É como viver respirando fumaça e achar que o ar sempre teve gosto de cinzas. Há uma pergunta que você precisa enfrentar. Quem você seria se o mundo estivesse cego? Se ninguém jamais pudesse ver ou comentar as suas ações, ainda assim você faria o que faz hoje. Ainda assim você viveria como vive? A maioria das pessoas, se fosse honesta, responderia não, porque a vida delas não é construída sobre convicções, mas sobre expectativas. Não é um ato de liberdade, mas um teatro de submissão. A grande ironia é que quanto mais você busca validação, menos digno dela você se torna. As pessoas percebem, mesmo inconscientemente, o cheiro da necessidade. A ânsia por aprovação é repelente. Ninguém respeita quem se curva demais para agradar. O respeito nasce da integridade, da firmeza, da indiferença diante da opinião volátil dos outros. E ainda assim você continua, implorando por aplausos que, no fundo, só te diminuem. Você se torna como uma marionete, movida por fios invisíveis. Os aplausos são as mãos que puxam as cordas. O silêncio é o abandono que te paralisa. Você nunca está em paz, porque sempre depende de algo que não controla. E essa é talvez a tragédia maior. Você entrega o volante da sua vida para um público que não tem interesse real no seu destino. Você deixa que sejam eles a definir se você tem valor, se merece existir, se está no caminho certo. E enquanto isso, o tempo passa, a vida escorre, você envelhece sem nunca ter sido dono de si. No fim, você olha para trás e percebe que não viveu, apenas se apresentou. Foi ator da própria prisão, estrela de um espetáculo sem plateia real. E aplaudir-se no caixão não será possível. A saída, se é que existe, não é simples. Não se trata de fechar os olhos para o mundo e viver como eremita. A questão não é ignorar completamente a opinião alheia, mas rebaixá-la ao lugar que sempre deveria ter ocupado. Secundário e relevante diante da sua verdade interna. O que importa não é ser visto, mas ver a si mesmo com clareza. O que importa não é ser aceito, mas se aceitar na brutalidade da sua realidade. Isso exige coragem, coragem de desapontar, de frustrar, de ser rejeitado, coragem de encarar o ódio, o desprezo, a indiferença. Porque só na medida em que você suporta a desaprovação é que se liberta da necessidade da aprovação. A liberdade não vem quando todos te aplaudem, mas quando você já não precisa que ninguém o faça. A validação real não está fora. Ela está no ato de viver em consonância com seus princípios, mesmo que ninguém os reconheça. Está em suportar o silêncio depois de uma decisão difícil, sem buscar compensação nos olhos dos outros. Está em construir uma vida que, ainda que fosse invisível, ainda faria sentido. E isso é raro, é por isso que tão poucos são verdadeiramente livres, porque a maioria não aguenta o peso da solidão, da indiferença, do anonimato. Então eles vendem a alma em troca de algumas palmas, e essas palmas ecoam como correntes. Você precisa se perguntar até quando vai continuar mendigando aprovação. Até quando vai se curvar diante de aplausos que nada significam? Até quando vai desperdiçar sua vida se apresentando para uma plateia que não se lembra de você no dia seguinte? O vazio da busca por validação não vai desaparecer sozinho. Ele só será destruído quando você escolher encarar sua própria essência, sem máscara, sem filtro, sem plateia. Não espere conforto nessa jornada, não espere flores nem tapinhas nas costas. O caminho da autonomia é áspero, é solitário, é brutal, mas é o único que leva à liberdade. Porque viver para agradar é morrer de dentro para fora, e viver de acordo com sua própria verdade é a única forma de realmente existir. Pare de correr atrás do olhar dos outros. Eles não vão te salvar, eles não vão te completar, eles não vão preencher o buraco